Meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor lá na segunda epístola aos Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 1. Eu lerei do versículo 1 até o versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 11. Amém? Diz bem assim a palavra do nosso Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vamos orar nesse momento. Ore ao Senhor e peça a Deus que Ele possa te mostrar a palavra dEle, que você possa compreender a palavra do Senhor, que eu fale aqui unicamente aquilo que Deus aprovar, aquilo que venha do Senhor e não o que venha de mim mesmo, que venha do homem. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por cada cântico aqui entoado a ti, Senhor, por cada oração, Senhor, pelo teu perdão derramado em nossas vidas, pela confissão dos pecados. Nós agora queremos te pedir, Senhor, que o Senhor complete a boa obra e que o Senhor venha falar conosco pela tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo nos mostre aquilo que o Senhor deseja nos mostrar nesse momento, a respeito das angústias, a respeito do teu consolo, do teu conforto, Senhor, a respeito de ti, Senhor. Nos ajuda a compreender e a te conhecer um pouco mais nesse momento. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de cada um que nesse momento, Senhor,
está ouvindo essas palavras. É no nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém, Senhor. Meus irmãos, recentemente completamos 1 ano de pandemia e as coisas pioraram bastante. Muitas pessoas estão internadas, muitos morrendo rapidamente. Crianças agora estão contraindo e falecendo por causa desse vírus. E existe um grande desespero, uma desesperança em muitas partes. Diante disso, o Senhor me entregou esse texto e eu tenho entregue a muitos irmãos. Um texto que fala sobre um desespero que o apóstolo Paulo teve e de como ele foi consolado, por que ele passou por aquilo e como ele foi consolado e para quê, com que finalidade Deus fez Paulo passar por tudo aquilo. É a segunda carta aos Coríntios. O contexto desse texto, dessa carta, está ligado ao da primeira. Vocês sabem que nessa igreja havia um grupo contrário ao apóstolo Paulo, que não reconhecia o seu apostolado, que criticava Paulo por ele não ter uma boa retórica, uma boa oratória, não demonstrar a sabedoria desse mundo. Nesse capítulo mesmo ele fala sobre isso, de que ele não vai usar a sabedoria do mundo, mas ele se baseia na graça de Deus. E Paulo manda aquela carta, depois manda Tito até aquela igreja para ver o resultado daquela carta, da primeira carta. Tito retorna e diz a Paulo que muitos receberam a primeira carta aos Coríntios, mas que ainda havia um grupo de falsos apóstolos que queriam contestar o apóstolo Paulo. Eles diziam que sabiam que eles eram apóstolos porque eles eram um sucesso, eram respeitados por todos, bem vistos por todos, tudo que faziam era maravilhoso. Mas Paulo era um homem que vivia sofrendo, sendo espancado. Obrigado. Vivendo, levando chicotadas. Esse aqui é um apóstolo? Esse homem sofrido? Não pode ser. E eles criticavam o apóstolo Paulo por isso, e ele já começa a segunda carta tratando dessa questão, de que é exatamente porque ele sofria, isso demonstrava que ele era um verdadeiro apóstolo, exatamente porque ele padecia os sofrimentos de Cristo, ele se parecia com Jesus, e ele de fato era um apóstolo de Cristo. Essa era uma das marcas do seu apostolado, e não o contrário disso. E ele vai dizer a eles, e vai falar com o povo de Corinto sobre isso, sobre as tribulações, que aqui devem ser lidas como as angústias da alma, irmãos. Angústias terríveis, horríveis, como ele mesmo fala. Ele vai tratar sobre isso conosco. Mas antes de falar sobre o desespero, sobre as angústias e sobre o consolo de Deus nessas angústias, ele começa tratando, louvando, bendizendo a Deus. E ele diz: bendito seja Deus. Tudo começa aí, adorando a Deus. Ele vai falar sobre desespero, mas ele começa bendizendo a Deus. E ele fala primeiro: bendito seja Deus, nosso Deus, Pai de Jesus Cristo. Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está aqui, meus irmãos, invocando a bênção que nós recebemos. Porque se Jesus Cristo é o teu Senhor, isso quer dizer que Deus é o teu Pai. Ele começa assim. Ele já começa tratando da paternidade de Deus para conosco. Eu vou falar sobre uma agonia terrível, mas eu quero começar dizendo: bendito seja Deus, porque em Cristo, Deus é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Por causa de Jesus Cristo, Deus te adotou como filho, e de fato somos filhos.
Ele começa assim, invocando a bênção da aliança que temos em Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Mas você vai entender logo mais que por ser filho, você tanto é consolado, como também é atribulado, como Jesus foi atribulado. Bendito seja Deus, Pai de Jesus Cristo, e ele fala em segundo lugar, Pai de misericórdias. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se eu não acreditar em meio ao caos que eu estou vivendo, se eu não acreditar que Deus é um Deus de misericórdias, veja, ele não fala misericórdia apenas, misericórdias. Se eu não acreditar nisso, ai de mim, eu vou entrar em desespero. Por que eu vou entrar em desespero? Porque a misericórdia, ela vem exatamente para apagar, para anular as minhas maldades, as minhas falhas, os meus pecados. Por isso está escrito, o Senhor não nos consome por causa das suas misericórdias. Só por causa delas, nós não somos consumidos, não é? Então a misericórdia de Deus é o que vai realmente me livrar de todo o castigo que eu mereço, meus irmãos. A misericórdia é isso, é você deixar de castigar alguém. É Deus não levar em conta aquilo que você merece receber como castigo. Isso é misericórdia. Eu deveria ser castigado, eu deveria ser consumido, mas como Deus é o Pai das misericórdias, a cada manhã se renovam em minha vida essas misericórdias, e eu não sou consumido, eu não sou destruído, eu não sofro, irmãos, o que eu deveria sofrer. Você tem que se apegar a isso. Você tem que se lembrar que apesar dos nossos pecados, em Cristo nós temos misericórdias de Deus. Nós não vamos receber o castigo que nós merecemos. Então ele diz, ele é seu Pai, e ele é o Pai das misericórdias. E ele diz em terceiro lugar, que ele é o Deus de toda a consolação. Ele é o Deus de toda a consolação. Todo o consolo vem do Senhor. Nós somos consolados unicamente pelo Senhor. Se eu espero consolo de algum lugar, em qualquer parte, eu só vou receber esse consolo do Senhor. Ele é o Deus de toda a nossa consolação. Dele virá o nosso consolo, meus irmãos. 3 coisas o apóstolo Paulo fala a respeito de Deus, antes de falar a respeito do desespero, da luta, da angústia e da tribulação. Ele é seu Pai por causa de Jesus. Ele vai ter misericórdia de você, ele já tem, e ele te consola. Ele te consola. Mesmo em meio a tantas angústias, o Senhor vem nos consolar. Então o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre como Deus realiza esse consolo em nossas vidas. O que é que o Senhor faz para que eu possa receber esse consolo? De que maneira eu consigo atingir aquele consolo que vem de Deus? Aí ele diz que primeiro o Senhor nos coloca nas angústias. Primeiro vem a angústia, e na angústia, na tribulação, o Senhor nos consola. Nós jamais poderíamos provar o consolo de Deus, a não ser passando por angústias, por lutas e por tribulações. E ele diz que Deus nos consola, Ele mesmo nos conforta, Ele mesmo vem até nós, trazendo o consolo dEle. Ou Ele realiza isso através da igreja. Quando você enxerga o que Deus fez na vida de tantas pessoas, tantos homens e mulheres de Deus, tanto da Bíblia como de hoje em dia, quando você vê como Deus livrou certo irmão, certa irmã, como Deus chegou na vida deles com auxílio,
com ajuda, com exortação, encorajamento, consolo. Quando você olha para isso, você olha para o que aquele irmão estava passando, para uma situação terrível, mas Deus foi lá e tirou ele daquela situação. Quando você enxerga isso, você é consolado. Deus fez com ele, Deus pode fazer comigo também. E Paulo vai dizer que muitas e muitas vezes passamos por angústias para sermos consolados com o consolo que vem de Deus, a fim de consolarmos as pessoas que também estão passando por angústias. Nossa vida, a nossa missão, irmãos, é a mesma de Jesus Cristo. Nós vamos passar por aquilo para sermos abençoados por Deus, mas aquela bênção, ela não pode ficar em nós, ela deve chegar até outros, e assim Deus vai te usar para a glória dele. Você vai ser cooperador de Deus, como Paulo fala, você vai cooperar com Deus, mas para isso eu preciso realmente provar da tribulação, da angústia, para ser consolado pelo Senhor, para depois consolar a outros em nome do Senhor. Deus vai nos consolar, Ele mesmo. Deus vai nos consolar pelo exemplo da igreja. Deus vai nos consolar pela paciência, pela perseverança. O apóstolo Paulo diz que é na paciência que se torna eficaz o consolo. É na perseverança que se torna eficaz o consolo de Deus. Nós temos que perseverar em esperar que do Senhor venha a ajuda. Nós temos que ter paciência, recebendo aquela pancada, recebendo aquelas lutas, mas esperando com paciência no Senhor, perseverando e não desistindo, mas perseverando, de que de alguma maneira Deus vai chegar. Na hora certa, aquilo vai passar. Aí ele diz: olhe, esse consolo só será eficaz através da paciência. Paciência, exemplo, o consolo que vem do próprio Deus. Mas existe outra coisa que a igreja tem que viver para receber esse consolo. Nós temos que orar. Nós temos que orar uns pelos outros, para que o Senhor venha com a sua bênção em nossa vida. Ele fala que é preciso orar. Era necessário que eles orassem por Paulo, para que Paulo fosse abençoado, e assim, no fim, todos aqueles que oraram pudessem glorificar a Deus pela graça, pelo bem que o apóstolo recebeu da parte do Senhor. A oração, meus irmãos, ela é uma coisa que somente quem ora pode realmente se alegrar totalmente com a resposta. Porque se eu não oro por alguma coisa e Deus vem com aquela bênção, aquela resposta, certamente eu me alegro. Mas se eu venho junto com os irmãos orando por aquilo e Deus atende aquela oração, a alegria nossa é muito maior. Porque nós sabemos que veio de Deus, porque nós oramos, nós participamos daquela bênção. E aí nós bendizemos e glorificamos a Deus por aquilo. Tudo isso Paulo fala se referindo aos sofrimentos que eles poderiam passar ou que estavam passando. Mas ele fala de um exemplo particular que ele viveu na Ásia. Ele está falando que passou por um momento de tanta tribulação, de tanto medo de uma morte horrível, que ele chegou a desesperar. Aí ele fala que ele não quer que eles esqueçam, eles não podem deixar de saber o que ele tinha passado lá na Ásia, do quanto foi difícil para o apóstolo Paulo, a ponto de desesperar. Alguns dizem que quando ele fala, olhe, porque em mim havia já a sentença de morte, muitos interpretam que ali ele está falando que, olha, eu já tinha desistido completamente da vida. Eu sabia que eu iria morrer, eu sabia que não iria mais viver. Tamanha a dificuldade que o apóstolo passou lá na Ásia. Aí ele fala
que tudo aquilo aconteceu exatamente para que ele pudesse deixar de esperar por si mesmo, para que ele não esperasse mais por si mesmo, para que ele soubesse que nem ele, nem nenhum homem poderia fazer nada por ele, somente Deus poderia. E aí você entende por que foi tão grande aquela tribulação, porque somente o grande Deus poderia livrá-lo. O apóstolo diz de quanto foi terrível passar por aquilo, a ponto de desesperar de si mesmo. Mas ele diz que pela confiança que ele teve em Deus, a confiança que ele não teve mais em si próprio, mas somente em Deus, por essa confiança, ele conseguiu ser consolado pelo Senhor. Meus irmãos, o Senhor, muitas vezes, Ele permite e manda sobre nós algumas angústias, para que eu deixe de ter esperança em mim mesmo, nos homens, em algum amigo, na ciência, na política, para que eu aprenda a ter confiança somente no Senhor. Só o Senhor pode nos ajudar, meus irmãos. E enquanto a igreja não entender isso completamente, só o Senhor pode nos ajudar, e mais ninguém. Quando você entender isso, quando você confiar nisso, você vai ser consolado por Deus. O consolo do Senhor vai chegar na sua vida, porque você vai saber que realmente é só Ele e mais ninguém. E aí, só podemos descansar em paz e em Deus. Ele fala o motivo, as razões pelas quais nós passamos por angústias. Ele vai relatar isso. Para que Deus fez tudo aquilo? Para que tudo isso? Ele fala, para sermos usados por Deus, porque por Cristo sofremos, por Cristo somos consolados e por Cristo nós consolamos. Deus, Ele quer usar a sua igreja, como eu já disse, e eu preciso sofrer os sofrimentos de Cristo para receber o consolo de Cristo. E aquele consolo tem que transbordar de mim para os outros, para todos. Essa é a vontade do Senhor. É por isso que passamos por angústia, para sermos usados por Deus, para sermos confirmados com Jesus. Ele fala com relação aos coríntios que a esperança dele, neles, sobre eles, estava firme. Por que ele diz isso? Porque ele afirma que do jeito que vocês estão sofrendo, vocês serão também consolados. O apóstolo diz que eu e você, nós temos que passar pelo crivo de ser confirmado em Jesus. Eu tenho que saber se realmente eu sou confirmado em Cristo. E para isso, eu tenho que viver os sofrimentos de Cristo. Eu tenho que também pegar a minha cruz e carregar. Eu não vou me salvar, mas todo cristão também tem a sua cruz. Quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. E do jeito que o Senhor sofreu, nós também vamos sofrer. É o que está escrito sobre o Senhor. Do jeito que Ele sofreu, nós também vamos sofrer. Com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se participamos dos seus sofrimentos, irmãos, nós vamos participar da sua glória também. Todo cristão é assim. Todo cristão segue os passos de Cristo e, como ele fala em certa versão, os sofrimentos de Cristo transbordavam em Paulo, mas para que o consolo de Cristo também transbordasse e chegasse a tantas pessoas. Se somos filhos, está escrito, se somos co-herdeiros, então
nós vamos também padecer com Ele, para com Ele sermos glorificados, meus irmãos. Essa doutrina é muito importante para a igreja, ela tem que abraçar isso. A outra razão pela qual é preciso que venha a angústia é para a esperança, é para que o povo de Deus tenha esperança. Fala bem assim o apóstolo Paulo: Ele nos livrou de tão horrível morte e livrará, em quem esperamos que também ainda nos livrará. Ele está falando daquela tribulação que ele passou lá na Ásia, na qual ele ficou desesperado, sem esperança nele mesmo ou em qualquer pessoa, mas aí ele diz que ele nos livrou, ele me livrou, ele livrará, ele nos livrou, ele livrará. Toda aquela luta que Paulo passou foi para que ele entendesse, meus irmãos, compreendesse que o Senhor, Ele livra, Ele protege. Foi para que aumentasse a esperança do apóstolo Paulo em Deus, porque se foi ao limite do sofrimento, ele pôde entender que Deus poderia salvá-lo. E ele fala: o Deus que ressuscita os mortos me ajudou, para que eu tivesse confiança no Deus que ressuscita os mortos. Por que ele fala isso? Para que eu entenda que para Deus nada é impossível. Não importa o tamanho da dificuldade e da angústia, Ele pode ressuscitar os mortos. Mesmo que eu venha a falecer, Ele pode ressuscitar os mortos. Deus quer que você creia nisso, meu irmão. Deus quer que eu acredite nisso, que Ele é Deus, que Ele é nosso Deus, que Ele pode, que eu posso confiar nele, porque Ele pode realmente me livrar. Ele pode fazer isso. E aquilo surgiu para que o apóstolo tivesse fé, tivesse esperança. E aí você consegue entender, com essa passagem, nós compreendemos perfeitamente aquele texto tão conhecido de Romanos 5, do 3 ao 4, em que ele fala bem assim: a tribulação produz perseverança ou paciência, e a perseverança, experiência com Deus, e a experiência, esperança. Aquela angústia, meus irmãos, ela vai produzir em nós perseverança. Aquela perseverança vai produzir em nós experiência com Deus. Ele teve uma experiência com Deus. Mas para quê? Para que ele tivesse esperança. Esperança. Nós vamos passar por esse momento, e alguns dizem bem assim: a igreja nunca mais será a mesma. As pessoas, muitas, ficarão desanimadas, muitas não virão mais ao templo. Eu ouço isso desde o começo da pandemia. Eu ouço isso. E agora, recentemente, antes dessa queda, dessa piora, nós tínhamos aqui um templo quase cheio, irmãos, obedecendo às regras de segurança. O templo estava quase cheio. As cadeiras praticamente ocupadas, distanciadas, mas ocupadas. Meus irmãos, será que a igreja vai mudar para pior ou vai mudar para melhor? Porque nós passamos por uma angústia terrível, mas passamos com paciência, com perseverança, e isso nos fez ter um momento com Deus especial, uma experiência de Deus, e essa experiência nos encheu de esperança. A nossa fé, meus irmãos, não é apenas um assentimento. Ah, Jesus é Filho de Deus, gostei, tá, eu vou crer nisso. Não é só isso. Nossa fé é uma confiança no Senhor.
é você confiar realmente no Senhor Jesus e em todas as promessas que Deus tem para nós em Jesus Cristo. Para isso, passamos por tanta coisa, para que possamos realmente ser um povo preparado por Deus. E que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a compreender mais e mais e a esperar com paciência, orando, confiando no Senhor, sabendo, meus irmãos, sabendo que se Deus quiser, nós vamos passar por isso. Nós glorificamos a Deus, irmãos, seja com a nossa vida ou com a nossa morte. Se passarmos por isso com vida, vamos glorificar a Deus, porque o Senhor nos livrou da morte desse vírus. Mas se o Senhor nos levar, vamos glorificar a Deus da mesma forma, lá na glória, lá no céu, agora com o Senhor, de um jeito ou de outro, meus irmãos, Deus será glorificado por nossas vidas. Deus abençoe vocês. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer mais e mais, que possamos compreender, Senhor, que a tribulação vem para deixarmos fortes, meu Deus, para que possamos realmente servir a Cristo cada vez mais, para que possamos, Senhor, orar e ter alegria e te dar graças pela oração respondida, para que possamos, Senhor, ter esperança, uma esperança cada vez mais firme de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é nosso Deus, de que as tuas promessas se cumprirão em nossas vidas e um dia nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Que em nome de Jesus o Senhor fortaleça a tua igreja, é o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço. Amém.